Cristo, é com muita alegria que aqui estamos novamente para proclamarmos a palavra do Senhor. Sou grata a Deus pela oportunidade, grata a toda a equipe do programa e grata a você, ouvintes da Rádio 87 FM de Araçariguama. Que Deus os abençoe, rica e abundantemente. Amados e amadas, dando continuidade ao estudo bíblico que vem sendo feito, hoje nós vamos falar sobre o assunto corpo como templo do Espírito Santo. E vamos trabalhar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 19 e o versículo 20, que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Amados e amadas, vocês ouviram, né? O texto é pequenininho, mas tem um conteúdo, tem uma mensagem enorme, profunda. Bom, Paulo, ele escreve à comunidade de Coríntios, como a gente acabou de ler aqui, né, e de comentar, para ajudar os irmãos e irmãs a sanar dúvidas que estavam acontecendo no meio deles, né, e para resolver alguns problemas que estavam acontecendo ali no meio deles, né, e para fortalecê-los na fé, né, porque a maioria dos irmãos, eles estavam com muitas dificuldades de abandonar as práticas antigas, né? Então eles aceitaram a Jesus e trouxeram as práticas antigas. O que acontecia na cidade de Coríntios, a gente já sabe, né, que a cidade de Coríntios era uma cidade muito depravada. Eram pagãos e eles tinham muitos deuses para todos os gostos, inclusive para o sexo, inclusive para a imoralidade, né? E eles muitas vezes eles iam para aqueles templos, né, praticar sexo imoral, libertino, né, de qualquer jeito, dizendo que era culto a deuses, a deusas, enfim. Quando eles aceitavam a mensagem da cruz, quando eles aceitavam a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles vinham para a igreja e traziam essas práticas com eles, porque não estavam libertos e eles, na verdade, não conseguiam abandonar, né? E Paulo se vê na obrigação de escrever, até porque eles trouxeram um pensamento para dentro da igreja, né? Esse pensamento circulava no meio da igreja, que o corpo era irrelevante para a vida espiritual, porque não era só a prática que eles trouxeram e não estavam conseguindo abandonar, eles também disseminavam pensamentos que fortaleciam, né, as práticas que não agradavam ao Senhor. E Paulo então escreve refutando essa ideia, porque eles diziam que o corpo era objeto de prazer, né? E o ponto principal aí da exortação de Paulo nessa carta, nesse texto, foi a prostituição e a libertinagem, que estava correndo solto, né, no meio da igreja. Vocês ficam pensando, meu Deus, quanto problema Paulo enfrentou nessa comunidade. Quantos e problemas sérios, né? Mas ele enfrentou, né, com fé, com Jesus, né, sabendo que o Senhor estava com ele, e ele conseguiu, né, vencer, conseguiu colocar a igreja no eixo. Bom, eles também, dentro da comunidade, eles usavam uma fala, tinha uma máxima deles, né, que era o seguinte: tudo me é lícito. Então, na boca dos irmãos lá corria essa máxima, né, tudo me é lícito. E essa fala era para justificar as relações sexuais e morais, inclusive a prostituição, né? E Paulo também, ele escreve esse texto com o objetivo de corrigir o abuso do sexo que estava acontecendo, né, dentro da casa do Senhor. Olha que coisa.
e reafirmar. Escreve para corrigir esse abuso e também reafirmar que o corpo não era propriedade deles, e sim propriedade de Deus. Paulo diz assim, olha, o corpo não é um instrumento para uso próprio. E então Paulo, nessa fala, ele ensina que o corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia, né? Aí Paulo diz assim, olha, o nosso corpo, o meu e o vosso corpo, não pertencem a nós mesmos. Fomos comprados pelo preço de sangue, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o nosso corpo tem que ser para glorificar o nome de Deus, né? E aí, Paulo continua, na entrelinha, Paulo está dizendo para eles assim, e isso implica em cuidar do nosso corpo com responsabilidade, né? Com responsabilidade, com santidade e com sabedoria. Aí, na entrelinha, Paulo está dizendo assim, inclui aqui também a saúde física, não é só a vida espiritual, né? A saúde física de vocês têm que cuidar, e a saúde mental, e a saúde espiritual, tá tudo dentro do mesmo pacote. E quando vocês fizerem isso, quando vocês entenderem que o corpo é para adorar o Senhor, e quando tiver tudo em ordem, tudo no eixo, né, vocês deixarem essas práticas, né, vocês estarão adorando, com todo esse cuidado, vocês estarão adorando e agradecendo ao Senhor, né, com o vosso corpo. Aí Paulo diz assim, o vosso corpo é para adoração e gratidão, e não, tudo que vocês forem fazer, não vai ser para vaidade, né? Não vai ser para vaidade e nem para propriedade pessoal. Vai ser sim para adorar, glorificar, exaltar e agradecer ao Senhor. Amados e amadas, essa palavra ela foi para a igreja de Coríntios, né? Naquela época, naquele momento, naquela situação que estava vivendo, mas ela é extensiva a nós hoje, né? Então, o cuidado integral com o corpo, cuidar do nosso corpo, é honrar a Deus. É honrar a Deus com as nossas escolhas diárias, incluindo aí a nossa alimentação, né? Uma atividade física para a gente cuidar do nosso corpo físico, o nosso descanso, não é? O equilíbrio da nossa saúde mental. De vez em quando a gente tem que fazer uma higiene mental, uns exercícios para o cérebro, né? Procurar aí, eu procuro, viu, irmãos? Irmãs, até porque eu ajudo a cuidar de uma mãe com demência. Então, eu preciso fazer tudo isso, né? Mas não para minha vaidade, para dizer, olha, como eu sou equilibrada, não. É para glorificar o nome do Senhor. Amados e amadas, cuidar do corpo é reconhecer que ele é um presente de Deus e que ele nos redimiu e que deve ser usado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amados e amadas, nesse mês, um mês onde o excesso de tudo irá acontecer, o mês de fevereiro, mês onde acontece essa festa da carne, não é? E o excesso de tudo irá acontecer, excesso de sexo, excesso de drogas, sexo com libertinagem, excesso de droga, excesso de vadiagem, excesso de libertinagem, excessos. Não só a situação, mas excesso da situação que não agrada ao Senhor. Nós temos que vigiar, porque a tentação bate à porta de todos nós. O que nós, às vezes, dizemos para nós, eu não quero nem saber, né? Eu sou crente, eu sou cristã, eu estou firme na rocha, isso não vai, eu não vou nunca ceder uma tentação dessa. Mas a palavra de Deus também diz, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12,
né? E tu que está de pé, cuide para que não caia. Que Deus, né, venha, através do seu Santo Espírito, nos sensibilizar, nos apontar o caminho, não é? E que nós possamos pensar, refletir nesse versículo. E tu que está de pé, olhe, cuide para que não caia. Que Deus os abençoe.